Vamos orar então nesse momento? Pai, muito obrigado por cada um que está aqui, Pai. Obrigado por estarmos juntos, estarmos reunidos. É muito bom podermos realmente estarmos aqui juntos. Eu te peço que abençoe esse momento, que possamos aprender sobre Ti, Pai, que possamos aproveitar e desfrutar da comunhão que o Senhor permite que a gente tenha. Muito obrigado por esse momento. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um pouco então? Nosso Deus é soberano, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos bater palma, gente? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, assim. Moisés foi a Faraó e disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. O Faraó se endureceu, sim, sim, assim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, assim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Pode sentar. Então, nós estamos dando início agora à nossa conferência de Páscoa. Vocês podem sentar também. E hoje à noite a gente vai ter 2 palestras a respeito da Páscoa, meio que para dar um contexto do que é a Páscoa, do que ela significa na revelação bíblica, em particular no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E depois disso, no caso amanhã, de manhã a gente vai aprender sobre a relação entre a Páscoa e a igreja, qual a importância da Páscoa para a igreja como um todo. E de noite a gente vai aprender sobre o Cordeiro da Páscoa, que é Jesus Cristo. O título dessa conferência é Cristo, a nossa Páscoa. E hoje à noite as pregações
são um pouco mais no sentido palestra. Então, é mais para você aprender alguma coisa e ficar aí. Então, se você tem algo para anotar, é bom anotar. Se você não tem, eu tenho certeza que a sua memória é excelente, maravilhosa, e você não precisa, tá bom? Então, Deus abençoe você por isso, tá bom? Então, Enoque. Tô tomando até um chá hoje para ver se eu falo devagar dessa vez. Para ver se vai dar certo. Deixa eu me ajeitar. Cara, é muito chique esse negócio de você não precisa segurar o microfone. Não vai ficar aberto. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa conferência de Páscoa. É um pouco triste que a gente não possa celebrar com cânticos ao nosso Senhor todos juntos no momento do início do nosso culto. Então, assim, que a gente possa nos atentar um pouco mais ao horário e ao início das nossas programações. Eu sei que a gente está passando por uma transição e está retornando da pandemia e está mudando de horário também, mas é muito importante que todos nós sejamos presentes aqui juntos no início do culto. Amém? Então, hoje nós falaremos, a minha missão aqui é que nem as bodas de Caná da Galileia, entendeu? Vai vir um vinho mais ruinzinho, depois vai vir um melhor, e por último vai ser o pastor que é o vinho bom, tá bom? Então, se assim você ficar meio com sono agora, não se preocupe, depois vai dar uma animada. Se você quiser dormir, não durma, tá bom? Então, a minha missão é falar um pouco mais da Páscoa no Antigo Testamento, mais especificamente a origem da Páscoa, onde que ela começou, por que o povo judeu celebra a Páscoa e qual é o significado dessa Páscoa para o povo judeu. Logo a seguir, com juntas, a gente vai aprender um pouco mais sobre a Páscoa no Novo Testamento. Então, se você estiver sentindo falta assim, Jesus, vai vir Jesus, só ter calma aí, tá bom? Então, para os irmãos que gostam de anotar, assim, primeiramente eu vou dar uma pequena contextualização. Depois a gente vai entrar e falar um pouco mais a respeito da origem da Páscoa. Nós vamos ler o texto de Êxodo, onde Deus institui a Páscoa. E assim, primeiramente nós vamos falar a respeito dos elementos da Páscoa e do benefício da Páscoa para o povo judeu. E em seguida nós vamos tratar um pouco também do simbolismo da Páscoa. O que aqueles elementos representam simbolicamente. Então, vamos começar. A Páscoa, ou a festa dos pães asmos, era uma das 7 festas judaicas. Tem 7 festas no Antigo Testamento, 7 celebrações. Ela dava início no 14º dia do primeiro mês, e ela durava 7 dias. Especificamente, durante o período desses 7 dias, era costume do povo judeu comer pães asmos, ou pães asmos, depende da sua tradução. Mas esses pães eram basicamente pães que não continham fermento ou nenhuma levedura. A raiz da palavra hebraica, que significa Páscoa, tem uma conotação de passar por cima. Isso é uma alusão à 10ª praga que Deus mandou para o povo do Egito, lá no Egito, que foi a praga do devorador, que foi passando e foi devorando todos os primogênitos das casas que não tinham sangue nos umbrais da porta. Mas para frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas, depois disso, a palavra Páscoa adotou 2 significados, bem simples. O primeiro dele é ritual ou a celebração da Páscoa, que no caso seria a festa da Páscoa, essa festa de 7 semanas. E outro sentido que a palavra Páscoa adotou também é a vítima de um sacrifício. E a gente pode colocar isso mais especificamente, por exemplo, por Cordeiro Pascal, que era o Cordeiro Pascal, que era o cordeiro que era servido durante a ceia da Páscoa. Então, Páscoa nesse sentido era uma vítima e também era a celebração. E essa celebração ela foi instituída por Deus enquanto seu povo, o povo hebreu, estava sendo oprimido no Egito, como a gente acabou de cantar. O povo hebreu, então, quando eles celebravam a Páscoa, eles comemoravam a libertação da escravidão do Egito. E para nós entendermos um pouco melhor o significado dessa celebração,
nós vamos analisar o texto e o contexto onde aconteceu a primeira Páscoa, enquanto o povo judeu, o povo hebreu, vivia ainda lá no Egito. Então vamos falar um pouco sobre a respeito da origem da Páscoa. A origem da Páscoa. A Páscoa ela tem origem quando o povo hebreu habitava no Egito debaixo da extrema opressão de um faraó tirânico que temia que o povo hebreu se multiplicasse e tomasse o país. Mas eu acho importante, além da gente entender esse contexto do faraó querendo oprimir o povo, era entender como é que o povo então acabou debaixo desse jugo. Como é que o povo acabou sendo escravo no Egito? O povo que era o povo de Deus. Acho que, bem resumidamente, mas não vai ser tão resumido assim, nós precisamos lembrar que José, que era um dos filhos do patriarca Jacó, aquele que lutou com o anjo, por causa dos ciúmes dos seus irmãos, José, por causa dos ciúmes dos seus irmãos, foi vendido como um escravo para o Egito. Muitas coisas aconteceram com José, mas Deus estava com ele o tempo todo. Ele padeceu diversas injustiças, foi preso, foi acusado de crimes que ele não cometeu, mas Deus estava com ele ali o tempo todo. E Deus usou José para interpretar um sonho que o faraó estava tendo. Abram suas Bíblias aí em Gênesis 41. Gênesis 41, do 39 até o 44. Gênesis 41, do 39 até o 44. Eu falei 39, né? Se não for, 39. Diz lá: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e a tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro sobre o seu pescoço, e o fez subir segundo o carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Após isso, José também levou os seus pais e os seus irmãos e os servos do seu pai, todos foram para a terra do Egito, pois o local onde é que os pais e os irmãos de Jacó estavam habitando no momento, estava passando por um severo e um longo período de fome. Dessa forma, a família de José começou a prosperar e se multiplicar no Egito. Contudo, José veio a morrer, como nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 1, dos versículos 6 a 12. Podem abrir lá também. Vamos tirar a teia de aranha aí hoje. Êxodo, capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Olha para o irmão do lado aí e vê se a página dele está grudando, tu já sabe, né? Vamos lá. Êxodo 1, do 6 ao 12. Jonas, você pode ler para mim? Pode ir. Dá-lhe lá. Faleceu José e todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entretanto, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, fizemos-lhe astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiras, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E seguindo a narrativa, então, nós já sabemos como o povo foi parar no Egito e por que esse povo estava sendo oprimido.
E durante toda a opressão, o povo então começou a lembrar do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Esse Deus que estava com o povo hebreu desde o início, lá quando chamou Abraão, era também o mesmo Deus que estava ali com aqueles hebreus. Então eles começaram a clamar, pedindo para que Deus os libertasse. E dessa forma Deus levantou então um libertador, que era Moisés, que teria a missão de tirar o povo do Egito e guiar o povo à terra prometida, a terra que Deus já havia prometido para Abraão. Dessa forma, Moisés e seu irmão Arão, de forma sobrenatural, eles começaram a fazer sinais e maravilhas que revelavam o poder temível do grande Eu Sou. Nós podemos ler isso lá em Êxodo 7, versículos 1 a 5. Pode abrir lá. Êxodo 7, 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel na sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu vos porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E assim fez o Senhor Deus. Ele enviou 10 pragas para manifestar o seu poder e demonstrar que só Ele é o único e verdadeiro Senhor. Ele é o grande Eu Sou. E acho que todo mundo aqui já sabe, mas eu vou só citar algumas das pragas. Quer dizer, eu vou citar todas. As primeiras das pragas foram as águas do rio, que se transformaram em sangue. A segunda praga foi uma infestação de rã, que veio sobre todo o Egito. A terceira praga foi a infestação de moscas, que teve sobre toda a terra. A quarta praga foi sobre uma infestação de piolhos. A quinta praga foi sobre a morte dos animais dos egípcios. A sexta praga surgiram úlceras, que são meio que tumores em todos os egípcios. A sétima praga foi uma saraiva, uma chuva que caiu do céu de granizo, destruindo toda a plantação e matando tudo aquilo que estava no campo, sejam homens, sejam animais. A oitava praga foi uma infestação de gafanhotos que devorou tudo que sobrou das plantações dos egípcios. E a nona praga foi as trevas que cobriram o sol durante 3 dias. A última dessas manifestações de Deus, isto é, a última praga, viria sobre o povo do Egito, é a morte dos primogênitos, como está descrito em Êxodo capítulo 11, versículos de 4 a 7. Vocês podem abrir, por favor. Êxodo 11, versículos de 4 a 7. Êxodo 11, de 4 a 7. Versículo 4. Disse mais Moisés: Assim o Senhor Deus tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está por trás do mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Mas antes de Deus enviar essa última praga, que mostraria que seria a mais desoladora de todas, que mataria todos os primogênitos do Egito, Deus quis manifestar ao seu povo como é que eles livrariam eles dessa última praga. Então, Deus chama Moisés e Arão e ordena a celebração da Páscoa, que seria que, através do sangue do Cordeiro Pascal, o povo hebreu não sofreria nenhuma morte. E nessa celebração de Páscoa, Deus estabelecia um memorial para que todo o povo lembrasse das suas obras magníficas e do seu imenso poder. Então, essa é a origem da Páscoa, onde um povo que estava em uma terra que não era deles, estava sendo oprimido por um faraó tirânico e que começaram a clamar. Deus então chama Moisés e Arão
e manifesta o seu poder com 10 pragas. E até o momento, antes da Páscoa, são 9 pragas. E antes de vir a 10ª praga, Deus então institui a celebração da Páscoa. Então, nesse momento, nós vamos ver um pouco mais sobre a Páscoa, mas mais especificamente os elementos da Páscoa e os benefícios dela para o povo judeu. Se quiser anotar aí, coloca aí, tá? Os elementos da Páscoa e os benefícios dela para o povo judeu. Os elementos da Páscoa e os benefícios dela para o povo judeu. Sendo assim, eu vou pedir agora que todos abram suas Bíblias também, e a gente vai estudar um pouco mais esse texto, em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 até o 14. Êxodo 12, versos de 1 ao 14. Então, basicamente, agora nesse momento, nós vamos fazer uma leitura do texto, nós vamos analisar os elementos, primeiro, só a análise dos elementos, e depois nós vamos ver o que esses elementos representam. Então, vamos ler o texto, analisar os elementos, e posteriormente, analisar o que eles representam para a gente. Para a gente não, para o povo naquela época. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, e nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por um memorial, celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Nessa primeira parte, agora nós vamos fazer algumas análises a respeito do texto. Nessa primeira parte, especificamente nos versículos 1 e 2, nós vemos a instituição de Deus para a celebração da Páscoa, declarando que o primeiro mês do ano, que aquele mês que eles estavam, seria o primeiro mês do ano do calendário judaico. Me enrolei todo. Aquele mês que ele instituiu a Páscoa seria o primeiro mês do calendário judaico. O mês citado é chamado pelos judeus no calendário judaico de Abib, que era marcado pelo início da primavera. No nosso calendário ocidental, obviamente, Abib pode ocorrer em meados de abril ou maio, porque o calendário judaico é bem diferente, porque eles ajustam o calendário para que os dias caiam nas celebrações que eles precisam fazer, no sábado, no domingo. Então, por isso que esse mês pode variar entre o abril e também maio. A festa da Páscoa deveria ocorrer no 10º mês de Abib. Dessa forma, nós vemos que Deus primeiro ordenou a data que a Páscoa deveria ser celebrada. Quando nós avançamos um pouco mais no texto, lá pelo versículo 3,
Deus fala a respeito dos elementos da ceia, incluindo também a instrução de como o povo deveria comer essa ceia pascual. Sendo assim, nós vamos olhar os elementos da ceia e os seus procedimentos e os benefícios que lhe trariam para aquele povo naquele momento. Dessa maneira, primeiro falaremos a respeito da Páscoa, dos elementos dela, e depois dos benefícios. Lá no versículo 3, vocês podem acompanhar aí ou anotar, basicamente Deus ordena a Moisés e Arão que fale que todos os hebreus, no dia 10, isto é, na data que Deus havia ordenado, que todas as famílias hebreias deveriam pegar para si um cordeiro macho para preparar esse cordeiro, para deixar junto com eles, para a ceia que ia vir, para que a ceia que eles deveriam comer na Páscoa. Versículo 4, Deus está deixando bem claro que a casa que não possuía moradores suficientes para comer um cordeiro sozinho, deveriam se reunir com outras famílias, pois não era permitido que eles pegassem um quarto do cordeiro, uma metade do cordeiro, não era permitido fatiar o cordeiro para que ele desse para aquela família. Então, aquele cordeiro deveria ser consumido inteiro, ele não deveria ser cortado em nenhuma parte e nem seus ossos deveriam ser quebrados. No versículo 5, Deus dá a instrução como deveria ser o cordeiro escolhido para essa ceia. Então, ele vai dar as qualidades desse cordeiro. Como é que esse cordeiro deveria ser? O cordeiro deveria ser um macho aproximadamente com 1 ano de idade. E não poderia haver nesse cordeiro nenhum defeito, nenhuma falha, nenhuma mácula. Isto é, esse cordeiro deveria ser perfeito. Portanto, ele não deveria ser escolhido nenhum cordeiro com alguma deficiência, ou também algum cordeiro que já tivesse passado dessa idade. Nós vamos acompanhando e vamos prosseguindo para o versículo 6, nós vemos lá que Deus ordena que o cordeiro, ele ficaria com a família até o 14º dia, isto é, o cordeiro ficaria ali com a família durante 5 dias, se a gente conta o 10º dia, então seria o 10º, 11º, 12º, 13º e 14º. Parece meio enfático essas datas e tudo, mas quando a gente vai olhar para o Novo Testamento e a gente vai ver o paralelo da Páscoa, do Novo Testamento com a Páscoa, agora do Velho Testamento, a gente vê que no 10º dia, é exatamente o dia que Jesus entra em Jerusalém, e ele fica em meados de Jerusalém, até o 14º dia, onde que ele vai ser o cordeiro da nova Páscoa, que ele vai ser crucificado. Então, esses dias, tudo tem uma simbologia e tudo é muito importante. Então, todas as ordenanças deveriam ser observadas, cada uma por cada parte. Lá no versículo 7, ele fala que o sangue do cordeiro deveria ser aspergido, deveria ser passado nas vigas e nas portas da casa, ou seja, na parte de cima e nos lados. E que nas casas que eles iriam comer a Páscoa. Então, esse seria o sinal, que o sangue do cordeiro tinha que ser passado em cima e dos lados. Assim, agora eu vou pular o versículo 8, nós vamos para o versículo 9, onde Deus instrui quanto ao preparo desse cordeiro. A forma qual o cordeiro deveria ser preparado. Ele não poderia, de hipótese nenhuma, ser comido cru ou ser feito qualquer tipo de ensopado, ou que no caso envolveria água para preparar ele. Antes, o cordeiro deveria ser assado no fogo. E nenhuma parte desse cordeiro deveria ser descartado antes dele ser assado. Ele deveria ser assado completamente. E também, quando nós voltamos então para o versículo 8, nós vemos outros 2 elementos que são muito importantes e que faziam parte da ceia pascal, que eram os pães asmos e as ervas amargas. Primeiro nós vamos comentar um pouco a respeito dos pães asmos e depois sobre essas ervas. Que estes então são basicamente os 3 elementos que faziam parte, os 3 principais elementos da Páscoa, da ceia de Páscoa. Era o cordeiro de Páscoa, as ervas amargas e os pães asmos. Como eu falei no início, os pães asmos eram pães que não possuíam fermento ou qualquer outro tipo de levedura. Quando nós lemos dos versículos 15 até o 20, que eu não li, você pode ler depois, podemos observar alguns pontos algumas coisas a respeito dos pães asmos. Porque, como eu falei no início, a festa da Páscoa também era chamada da celebração dos pães asmos. Na celebração dos pães asmos, eles deveriam comer pães sem fermento durante 7 dias. E, além disso, na casa dos israelitas não poderia ser encontrado nenhum fermento sequer.
Caso essa ordenança não fosse observada por qualquer um que seja israelita, ou até mesmo um estrangeiro que tivesse de passagem ou morando no meio do povo hebreu, isso implicaria em pena de morte. Qualquer um que fosse pego com fermento em casa, ele seria retirado do povo e receberia a pena de morte. Então, os pães asmos faziam parte da ceia pascal e eles deveriam ser comidos juntos, assados, com o cordeiro pascal e as ervas amargas. Essas ervas, elas poderiam ser um tipo de hortaliça, tipo um alface. Muito provavelmente, ela era colhida no próprio Egito mesmo e ela era algum tipo de erva selvagem. Sobre essa erva, comentando um pouco mais, não tem muita coisa a dizer. Ela era um alface que era amargo. Mas, depois a gente vai ver que esse alface amargo, essa erva amarga, tem um simbolismo também para a ceia de Páscoa. Então, se a gente retomar o texto, no versículo 10, nós vemos que depois que os hebreus comerem essa Páscoa, comerem o cordeiro, junto com os pães asmos e as ervas amargas, Deus não permitiu que eles levassem o resto dessa ceia. Antes, na manhã do outro dia, quando amanhecesse, tudo deveria ser queimado no fogo, ser consumido. E lá no versículo 11, nós vemos que Deus dá, então, o resumo. Essa é a Páscoa, essa seria a ceia de Páscoa, onde o povo deveria celebrar a libertação do povo do Egito. E essa celebração seria por meio dessa ceia e dessa festa. Mais especificamente no 14º dia, que era o dia do início, eles fariam então a ceia de Páscoa, onde seria servido o cordeiro pascal, com as ervas amargas e os pães asmos. E como eu comentei, esses seriam então basicamente os 3 elementos principais da Páscoa. Nós também podemos ver no texto, a partir do versículo 12, os benefícios da Páscoa para o povo hebreu. O que, entre aspas, eles ganhariam obedecendo ao Senhor. Acho que não precisava nem falar, né? Mas se eles não obedecessem, eles morriam. Então, a partir disso nós vemos no versículo 12, que antes de Deus efetuar essa última praga, ele fala então como seria a passagem dele pelo Egito e o que aconteceria com o povo hebreu. No versículo 12, ele fala que ele passaria pelo Egito trazendo justiça para todos os primogênitos, sendo ele primogênito de homens ou dos animais. E também ele faria juízo sobre os deuses do Egito. Não sei, acho que eu deveria falar, mas primeiro, primogênito, em essência, significa o primeiro filho. Há algumas exceções, a gente fala do primogênito da minha alegria. Então, assim, para trazer essa ideia do primogênito e qualificar ele com outra coisa. O primogênito da minha salvação, então é um filho que veio, o primeiro que trouxe salvação. Mas, em essência, primogênito quer significar o primeiro. Então, na noite que os hebreus comessem o cordeiro da Páscoa, com as ervas amargas e os pães asmos, Deus mandaria a última praga para a terra do Egito. Todos os primogênitos, isto é, todos os primeiros filhos, seriam mortos do povo egípcio. Os primogênitos naquela época, eles representavam muito, assim, principalmente na cultura judaica, porque o primeiro filho herdava o direito da primogenitura. Este direito, ele concedia alguns privilégios especiais para esse filho. O filho primogênito também receberia uma bênção familiar que resultaria na sua liderança espiritual e até social do seu lar. Então, o primeiro filho, depois do pai, ou quando o pai se fosse, ele deveria então ter o dever e o privilégio de assumir a sua família e guiá-la espiritualmente e socialmente. Além disso, o filho primogênito, ele possui um benefício especial na herança dos pais em relação aos dos outros filhos. Sendo assim, perder o seu primogênito era algo terrível, pois eles possuíam um lugar especial no seio familiar, executando um papel essencial para a perpetuação do povo. Contudo, o povo hebreu, por causa do sangue do cordeiro, que marcava as suas portas, poderia descansar, pois nem sequer um latido de cachorro seria ouvido, pois a morte passaria diretamente nas casas que tivessem marcadas pelo sangue.
Dessa forma, os hebreus estavam completamente em segurança. O sangue derramado do cordeiro era a marca da aliança que Deus fez com aquele povo naquela noite. Pois eles, nos lares dos hebreus, não haveria nem choro, nem dor. Antes haveria gozo e libertação. Assim, a última praga foi uma demonstração do temível poderio do Senhor Deus, o Deus de Israel. Deus fez justiça contra os deuses dos egípcios, pois a consumação dessa 10ª praga trouxe a evidência que esses deuses que os egípcios cultuavam nada mais eram que ídolos mortos que nada, absolutamente nada, poderiam fazer diante da temível justiça do grande Eu Sou, mostrando o tamanho do poder dele, onde os egípcios pagariam por toda a opressão e humilhação que fizeram o povo do Senhor passar, trazendo temor ao coração de todos aqueles que viram e também ouviram as maravilhosas obras que Deus operou enquanto estava libertando o povo do Egito. Enquanto entre os egípcios, naquela noite de Páscoa, se houveria choro, dor, sofrimento e desespero, entre o povo hebreu haveria alegria, libertação e proteção da parte de Deus por causa do sangue que foi derramado, que era aquela marca. Então, tudo isso que aconteceu naquela noite seria lembrado. Tudo que o Senhor fez naquela noite deveria ser um memorial vivo para todas as gerações que viriam depois. Assim como Deus ordena no próprio versículo 14, que a comemoração da Páscoa deveria ser celebrada por estatuto eterno, estatuto perpétuo, não deveria ser mudado. Contudo, nós não somos judeus e nós somos cristãos. E não é porque a gente não celebra a Páscoa desse jeito que a gente não está cumprindo a Páscoa do Senhor. Espero que logo depois a gente vai ver o que a Páscoa significa no Novo Testamento e também veremos como que a igreja se relaciona com essa nova Páscoa. Então fique tranquilo, você não está desobedecendo o Senhor nesse ponto, porque a Páscoa tem um novo significado para todos os gentios, no caso todos os salvos que não pertencem ao povo de Israel. Portanto, depois que a gente falou dos elementos da Páscoa, que são o cordeiro, a erva amarga e o pão d'asmos, nós também falamos desse benefício, onde que por causa dessa ceia, por causa do cordeiro pascal, por causa dessa aliança que Deus fez com o seu povo, nenhum sangue seria derramado pela parte do povo hebreu. Nenhum sangue deveria ser vertido. Pelo contrário, eles ficariam em segurança, em paz, em alegria, preparado para aquela libertação que Deus estava efetuando através das suas maravilhosas obras. A Páscoa, ela traz consigo muitos simbolismos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para também não colocar simbolismo demais na Páscoa e acabar se perdendo o sentido essencial da Páscoa, que a representação maior dela no Antigo Testamento para o povo hebreu é essa libertação que o povo estava tendo, essa alegria em saber que o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, se lembrava do seu povo e que estava exercendo juízo sobre a terra do Egito e estava abençoando o seu povo, libertando eles. Então, todas as festas que Deus ordena, eu acho que eu não fui claro, tá? Agora a gente está falando um pouco mais agora a respeito do simbolismo desses elementos. Então, essa celebração da Páscoa, ela carrega em si um simbolismo, porque todas as festas que Deus ordenou que o seu povo realizasse possuem um significado, possuem um propósito específico. Deus não ordenou essas festas e esses memoriais simplesmente para que houvesse comida e bebida. Ele queria fazer que o povo lembrasse as obras que ele tinha realizado. No caso da Páscoa, no Antigo Testamento, como eu falei, ela simbolizava a libertação e a redenção que Deus operou no seu povo, livrando-os da mão do Egito e levando para uma terra que eles receberiam por herança. Dessa forma, a celebração da Páscoa no Antigo Testamento possuía essa conotação de libertação, de salvação. Ao longo de todo o testemunho bíblico, há dezenas de menções a respeito da Páscoa, pois para que Deus resgatasse o seu povo, pois que nessa Páscoa
Deus resgatou o seu povo e realizou obras que jamais seriam vistas novamente, não nessa proporção. Então, muitas vezes, quando Deus chama a atenção do seu povo, e quando vocês podem ir acompanhando isso no Antigo Testamento, geralmente, quando Deus vai falando do seu povo, ele sempre, a maioria das vezes, ele vai mencionar: e eu vos tirei da terra do Egito com minha forte mão. Então, esse é um memorial muito importante. A Páscoa do Senhor era algo que ficava latente, era um memorial importante da libertação e da condução do povo para uma terra prometida. E assim como eu falei, os pães asmos, as ervas amargas e o cordeiro pascal também possuem um simbolismo em si. Assim, eu vou inverter a ordem do texto e vou começar a falar um pouquinho, comentar um pouquinho a respeito primeiro dos pães asmos, depois das ervas amargas, e por fim eu vou terminar falando a respeito do simbolismo do cordeiro, porque esse é o nosso foco. Porque o tema da nossa celebração de Páscoa é que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, nada mais justo a gente gastar um pouquinho mais de tempo entendendo o que esse cordeiro, lá na celebração da Páscoa no Antigo Testamento, simbolizava, como ele era uma imagem do que haveria de vir. Então, como eu falei, os pães asmos, que eram os pães que não tinham fermento, essa ausência do fermento era um possível símbolo que demonstrava que o povo hebreu não levou à corrupção nem os costumes idólatras dos egípcios, pois toda aquela geração que eu ia falar o apóstolo Moisés, que o Moisés estava lá ordenando, que estava lá ensinando, aquela geração nós precisamos entender que ela nasceu dentro do Egito. Então ela nasceu ali imerso numa cultura. E quando Deus tira o povo de lá, ele também teria que ensinar tudo novamente para o seu povo. É por isso que é estabelecido o Pentateuco, que vai trazer também as leis e o Gênesis para lembrar o povo de como eles chegaram lá. Então essa questão do pão sem fermento poderia representar essa ausência dos costumes idólatras que eles aprenderam ou que eles eram acostumados a ver na terra do Egito. E uma possível indicação disso é dada pelo próprio Moisés, quando nós lemos lá Êxodo 8:26. Vocês podem abrir, por favor. Êxodo 8:26. É só voltar um pouquinho. O chat está dando certo aí, gente? Êxodo 8:26. E diz, Êxodo 8:26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os olhos do Senhor, não nos apedrejariam eles? Basicamente, aqui nesse diálogo, é um diálogo que Moisés está tendo com o faraó, para que o faraó permitisse que o povo saísse e adorasse a Deus. E o que o faraó estava dizendo para Moisés, é que ele deveria fazer os sacrifícios lá mesmo. Mas a indicação que dá do próprio Moisés para a terra dos egípcios pode ter dois significados e eles não são excludentes. Essa abominação dos egípcios significaria tanto que os egípcios em si, eles tinham práticas idólatras e muitos dos rituais judaicos naquela época já envolviam sacrifícios de animais. E como a gente pode ver até hoje, os deuses egípcios geralmente têm formas animálicas. É um cachorro, é um gato, é um pássaro. Então, isso poderia acabar, os egípcios poderiam acabar ofendidos. E por causa dessa idolatria que eles costumavam idolatrar esses animais, e quando os judeus fossem sacrificar a Deus, eles poderiam acabar se revoltando contra o povo judeu e começar a apedrejar eles por aquele sacrilégio. Porque essa abominação dos egípcios tem tanto esse significado que eles eram em si um povo idólatra, cheio de deuses, como também eles abominariam o que o povo hebreu estava fazendo em sacrificar animais em adoração a Deus. Então, esse fermento, em suma, representa o pecado. Então, quando
Deus institui que eles comam esse pão sem fermento, significa que posteriormente, quando eles estivessem saindo do Egito e perpetuamente, era um memorial que eles deveriam ter deixado os costumes idólatras que eles aprenderam no Egito para lá. Todo aquele pecado que eles aprenderam, toda aquela forma de idolatrar aqueles deuses, eles deveriam ser deixados para trás e deveriam agora passar a seguir o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Dessa forma, o memorial que Deus estabelece com esses pães asmos, com o que representa, é que o seu povo, durante essa festa, que eles passariam 7 dias comendo esse pão, seria a purificação do pecado, e retirando esse pecado do meio da congregação de Israel, pois quando eles fossem celebrar na próxima vez, esse seria um simbolismo de como o Senhor fez a separação entre os egípcios e os israelitas, mostrando assim a santidade dele através da ausência daquele fermento. Então, esses pães simbolizavam a ausência do pecado, a ausência daqueles costumes idólatras. E, seguindo, nós também encontramos um pequeno simbolismo nas ervas amargas. As ervas amargas, elas eram uma representação para o povo hebreu, quando eles estivessem comendo posteriormente essa Páscoa, esse gosto amargo, esse gosto que incomodaria a boca, era para lembrar eles de toda a opressão, de todo o sofrimento que o povo hebreu passou durante o Egito. Que o povo ficou lá debaixo da tirania do faraó, onde que eles clamavam e cada vez mais eles eram oprimidos. Então, para o povo que nasceria fora do Egito, para o povo que já nasceria numa terra boa, que era a terra para a qual estariam, essa erva amarga, então, era para lembrar que houve um tempo em que o povo foi escravo, e ele foi oprimido, e ele quase foi subjugado pelo faraó tirânico, mas que o Senhor Deus havia feito libertação, que o Senhor Deus, movido pela sua grande e poderosa mão, tirou eles da terra do Egito para aquela terra. Então, basicamente, essas ervas amargas é para que eles lembrassem de todo o amargor da vida que eles tiveram lá no Egito, e lembrassem também da poderosa mão que os tirou de lá. E por fim, mas não menos importante, nós vamos falar também qual é o simbolismo da ceia pascal que carregava esse cordeiro, o cordeiro de Páscoa. Eu falei que todos os elementos da Páscoa, inclusive os que eu deixei de mencionar aqui, todos eles possuem algum simbolismo para o que haveria de vir. Mas o cordeiro, com certeza, fica em destaque nesses elementos da Páscoa. Todos os elementos são importantes e a Páscoa deve ser comida, deve ser praticada e celebrada com todos os elementos. Mas, sem dúvida, o cordeiro pascal é o mais proeminente, é o mais belo de todos os elementos. E o simbolismo que tem nesse cordeiro já começa desde a hora que ele vai ser escolhido. O cordeiro deveria ser um cordeiro sem nenhum defeito, isto é, ele deveria ser perfeito, pois ele representaria o que viria a ser Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Da mesma forma, como eu já falei, os dias que esse cordeiro passaria no seio da família hebreia, Azonsai, que era do dia 10 até o 14º dia, que no 14º dia ele seria sacrificado, também era uma representação do que aconteceria com Jesus no futuro. Como eu falei, no 10º dia ele entra em Jerusalém, e no 14º dia ele é crucificado. Dessa forma também nós não podemos achar que é por acaso que Deus decide que na noite de Páscoa seria comido um cordeiro, e que por meio do sangue desse cordeiro, o povo recebesse a proteção daquela última praga. Queria fazer só um adendo aqui, que eu acho importante, só curiosidade. Ovelha, quando a gente vai falar em cordeiro, ovelha é a fêmea do cordeiro adulto. O pastor pode me corrigir se eu estiver errado. O carneiro era o macho adulto, e o cordeiro era o filhote, entendeu? Então, nessa linguagem aqui, durante a Páscoa ele fala de carneiro, ou ele fala de cordeiro, porque ele deixa especificadamente
especificamente que esse cordeiro deveria ter até 1 ano. Então ele não era um adulto ainda. Mas tanto ovelha como cordeiro também representam a mesma coisa. Então a gente pode ver em diversas passagens no Antigo Testamento, mesmo antes de ser instituída a Páscoa, que Deus já tinha deixado claro essa imagem, que para que houvesse proteção, justificação e absolvição dos pecados para a libertação, alguém deveria derramar o sangue, alguém deveria pagar esse preço. E nós podemos ver especificamente 3 lugares que nós podemos ver que Deus já tinha mostrado essa figura do cordeiro para o povo dele. Lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, vocês não precisam abrir, podem anotar, nós vemos que logo após o pecado de Adão e Eva, Deus matou um cordeiro, ou uma ovelha, para cobrir a nudez dele. Isto é, as vergonhas e as consequências diretas do pecado estavam sendo cobertas pela morte de um animal, que foi o que cobriu, que Deus usou para cobrir essas vergonhas. Então, ali, acabou de acontecer o primeiro pecado, Deus já tinha instituído essa imagem do cordeiro. Quando a gente vai ver um pouco mais para frente também, em Gênesis capítulo 4, versículo 4, vocês podem anotar, Gênesis capítulo 4, versículo 4, que também é um episódio que logo se passa, quando Abel faz a oferta dele, ele era um pastor, e ele oferece para o Senhor um cordeiro em sacrifício, como o primeiro sacrifício agradável ao Senhor. Então, mais uma vez, a presença da ovelha, do cordeiro, já estava ali, Deus já estava mostrando. Vocês podem anotar também, vou repetir aqui, tá? Gênesis 3, 21, que é quando Deus cobre as vergonhas de Adão e Eva por causa do seu pecado com a pele de uma ovelha. Lá em Gênesis 4, 4, que é quando Abel apresenta uma oferta agradável ao Senhor, que é um cordeiro. E em Gênesis capítulo 22, isso aqui todo mundo sabe, eu espero, que é quando Deus vai pedir para que Abraão sacrifique Isaac. A gente vai olhando na narrativa, quando Abraão, antes de subir ao monte, Isaac já pergunta para ele, o que nós vamos sacrificar? Oi? Gênesis 22. Gênesis 22. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Abraão já sobe na fé que Deus vai providenciar o sacrifício. E vai acontecendo e vai desmanchando aquela narrativa. E quando Deus vê que Abraão tem um coração disposto a sacrificar o seu amado filho, e ele para o sacrifício e fala para Abraão parar, quando Abraão olha para o lado, para o arbusto, quem tomaria o lugar de Isaac e quem seria o sacrifício de Abraão a Deus, é também uma ovelha. Então essa imagem do cordeiro, não é por acaso que Deus coloca ali na Páscoa. O cordeiro pascal já estava sendo desenvolvido por Deus desde a criação. Quando tem o pecado, ele já aparece. A primeira oferta para ele já aparece. Quando Abraão precisa de um sacrifício que iria tomar o lugar do seu filho, mais uma vez, o cordeiro já estava ali. Portanto, dessa forma, nós podemos ver que Deus usa esse cordeiro, o que esse cordeiro simboliza é que o pecado nunca passaria impune, e que para a remissão de pecados e para a libertação, alguém pagaria o preço. E Deus estava usando essa imagem do cordeiro o tempo todo. Nós precisamos lembrar que nessa época em que Deus instituiu a Páscoa, ainda não havia sido estabelecido o conjunto de leis. Então, quando Deus falou da Páscoa para Moisés lá no Egito, ainda não tinha sido escrito o livro de Levítico. Deus ainda não tinha dado a tábua dos 10 mandamentos. Então, todo o sistema sacrificial, que envolveria também o cordeiro, ainda não tinha sido instituído. Por isso que nós vemos a importância desse cordeiro, que antes da Páscoa, ele já é mencionado. Durante a Páscoa, esse é o sangue desse cordeiro, é o que garante a proteção e a libertação do povo hebreu. E depois da Páscoa, o cordeiro é um dos principais, se não o principal animal que é sacrificado em favor do povo hebreu. Quando é instituído o sistema de sacrifício lá em Levítico, tanto o sacrifício de gratidão, quanto o da expiação pelos pecados, que é quando
o povo pecava contra Deus, esses 2 sacrifícios envolviam um cordeiro, porque Deus já estava instituindo ali, já estava deixando claro que para haver a libertação e o pagamento do pecado, um sangue de um cordeiro seria derramado. Então a gente pode ver claramente o simbolismo do cordeiro na ceia pascal. Ali na ceia, ele representava a proteção pelo povo. Antes da ceia, antes da Páscoa ser instituída, ele já tinha sido usado por Deus como substituto por um sacrifício. E depois de ser instituído a Páscoa, ele continuou sendo usado por um sistema sacrificial que Deus deu para o seu povo, para que eles pudessem pagar, para que eles pudessem ser justificados de todos os seus pecados. Então, basicamente, essa era simbolismo do cordeiro que tinha na Páscoa. Então, dessa forma, nós podemos ver claramente a origem da Páscoa, que ela se originou enquanto o povo que saiu de uma terra e foi parar na terra dos egípcios foi oprimida por um faraó tirânico e que cada vez mais era maltratado, e que durante essa origem da Páscoa eles começaram a clamar a Deus por libertação, por livramento. Então Deus usa Moisés para que através de Moisés ele pudesse operar todos os sinais e maravilhas que ele queria operar para a libertação do povo. Então a Páscoa se origina nesse contexto, e que Deus institui então essa Páscoa antes de vir a 10ª praga, que seria, digamos, a pior de todas as Páscoas, que levaria todos os primogênitos do Egito, e por causa dessa Páscoa, nenhum dos hebreus sofreria nenhum dano. E os elementos dessa Páscoa seriam então o cordeiro, que seria uma figura de Jesus, a figura do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, os pães asmos, que representariam a santidade e a separação do povo hebreu, deixando de lado toda aquela corrupção, todos aqueles costumes idólatras que eles aprenderam no Egito, e também as ervas amargas, que seriam um memorial, para que eles pudessem sempre lembrar que o Senhor Deus livrou eles do Egito, livrou eles daquela opressão que eles viviam debaixo na terra do Egito. Uma coisa que nós precisamos entender, que quando nós lemos todo o Antigo Testamento, é que tudo, de alguma forma, vai apontar para a obra que Cristo haveria de fazer e para a redenção que ele deveria operar no seu povo. Então, o apóstolo Paulo fala a respeito da lei, que a lei era a sombra daquilo que havia de vir. Mas, se a gente olhar esse conceito de que todas as coisas que veio antes de Jesus eram sombras do que haveria de vir, a gente consegue entender um pouco mais com clareza isso. Porque se a gente estiver parado aqui, e eu estender a minha mão, e se a luz estivesse bem aqui em cima, a sombra que projetaria da minha mão faria o contorno da minha mão, poderia dizer o tamanho da minha mão. Mas essa sombra não reproduziria a textura da minha mão, não mostraria que a minha que a minha mão tem pelos, que a minha mão tem dobradiças aqui, articulações, que meus dedos têm unha. Então, assim, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra para aquilo que havia de vir, para aquela perfeição que seria manifesta em Cristo Jesus. Então, por isso, quando nós olhamos para essa Páscoa no Antigo Testamento, nós devemos entender que para o povo hebreu tinha esse significado de libertação, mas quando Deus instituiu isso, esse também não era o objetivo final dele. Isso era algo que apontaria para o Cordeiro de Deus, para quando Jesus Cristo viria e faria a verdadeira Páscoa, que teria sim um poder efetivo, não para libertar um povo de uma nação, mas para libertar toda a humanidade da opressão e do poderio do pecado. Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A orar? Tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprendermos sobre quão grandiosas obras o Senhor fez para libertar o teu povo há muito tempo atrás. Senhor, que nós possamos entender que tudo isso era um memorial da obra perfeita que haveria de vir. Nós te agradecemos porque o Senhor bondosamente nos deu um instrumento de revelação de quem o Senhor é, e que através desse instrumento nós podemos aprender cada vez mais
o que o Senhor fez pelo seu povo e quão grandioso e maravilhoso amor o Senhor tem por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou e o Senhor nos chamou para ser o seu povo. Nós agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Então, agora a gente vai dar uma pausa rapidinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos para quem quiser ir ao banheiro, tomar água. E aí tem umas coisinhas lá atrás de comer e é para comer, tá bom? Aí o Senhor já abençoou o alimento. Vocês podem ir, se dirigir à mesa lá e comer, tá bom? Aí quando a gente chamar, a gente volta, beleza? 10 minutinhos, 15 minutinhos, aproveitem aí. Mulheres e crianças primeiro e os homens também.